Olá, 30 de março de 2018, sexta-feira da Paixão, feriado nacional. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. O vereador Nelson Osseri fez um requerimento pedindo informações sobre os serviços prestados na unidade de pronto atendimento do Distrito do Campo Grande. Confira a reportagem. O Distrito do Campo Grande de Campinas tem mais de 90 bairros e uma população de cerca de 190 mil habitantes. Com uma subprefeitura para dar agilidade no atendimento para os moradores da região, o distrito também conta com o pronto atendimento do Campo Grande. O vereador Nelson Osseri recebeu uma denúncia e protocolou um requerimento à prefeitura pedindo explicações. É uma situação assim, um pouco delicada, primeiro por se tratar de saúde, né? A unidade de pronto atendimento no Campo Grande, que atende uma população considerável, ela está tendo falta de pediatras. Então eu apresentei um requerimento para que venha as explicações, a resposta. Segundo o vereador, a falta de profissional é constante. O que os munícipes alegam é que está faltando inclusive de sábado e domingo, não só durante a semana, mas de sábado e domingo, aos finais de semana, né? Que normalmente é o momento ali que a mãe ou o representante legal de uma criança necessita levar o seu filho para o pediatra, para a UPA do Campo Grande. De posse da resposta, o vereador vai tomar as providências cabíveis. Caso a resposta seja insatisfatória, nós vamos representar junto ao Ministério Público. Há 8 meses, os moradores do Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Campinas, instalaram uma geladeira compartilhada. A ação solidária ajuda quem precisa de um alimento. Uma geladeira foi colocada no estacionamento desta farmácia no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. Todos os dias, moradores e comerciantes do bairro trazem alimentos e deixam nas prateleiras dela. O objetivo é ajudar as pessoas que precisam de comida. Essa ideia veio de um projeto já em Valinhos, né? Mas existem vários na Europa, é muito comum essa ideia. E aqui no bairro a gente percebeu que existe essa necessidade, principalmente para 3 grupos. Os moradores de rua, os desempregados, que levam para preparar em casa, e também para os... aqui tem 3 centros de recuperação instalados no bairro, de pessoas em tratamento. Então esses 3 grupos são muito beneficiados, a procura é muito grande. O dono da farmácia gostou da ideia e permitiu que a geladeira fosse colocada lá. Eu pensei que era para fazer o bem, né? Servir as pessoas que têm necessidade de alimentos e, ao mesmo tempo, otimizar o uso do alimento. Seu Renato é morador de rua há 1 ano e 8 meses. Os problemas de saúde e a falta de família fizeram com que ele chegasse a esta situação. Por isso, ele vai com frequência buscar as doações da geladeira solidária. Eu faço tratamento no CAPS AD e 3 vezes por semana eu passo aqui, essa hora de almoço, às vezes à tarde, e eu uso muito esse serviço aqui. O motivo mesmo é a minha falta de emprego, de dinheiro e é uma boa alimentação. Os moradores não disponibilizaram apenas o espaço. Eles também criaram um grupo no aplicativo WhatsApp com o objetivo de organizar e cuidar da geladeira. Assim, outros vizinhos também podem ajudar. A gente tem esse grupo no WhatsApp que a gente chama de guardiões. Então, cada dia um é responsável em estar verificando se tem coisas vencidas, se tem coisas proibidas, né? Que a gente tem umas regrinhas para seguir de recomendação da vigilância sanitária. Entre as regras está embalar os alimentos e incluir a data de validade. Além disso, é proibido doar bebidas alcoólicas, carnes e peixes crus, embalagens de vidro ou abertas e até mesmo alimentos vencidos. A doação pode ser levada em qualquer horário. A geladeira fica na rua Padre Manuel Bernardes, número 1017. A geladeira é aberta 24 horas, é só chegar, trazer a sua doação, tanto de alimentos já preparados, né? Uma refeição que sobrou e você pode preparar um marmitex, colocar a data de validade, ou uma fruta, um suco, um leite, um macarrão, um alimento que pode ser preparado em casa também, que seja industrializado.
Fica aberta 24 horas, é só chegar e colocar. O desejo de quem se beneficia da ação é que as geladeiras solidárias se multipliquem por outros locais. Eu acho que outros lugares e outros comércios deveriam tomar a mesma atitude. O vereador Zé Carlos protocolou 2 requerimentos ao prefeito Jonas Donizete sobre o aparelho de raio-x do pronto-socorro do bairro Vila Padre Anchieta e sobre a falta de medicamentos do posto de saúde também do bairro Padre Anchieta. Acompanhe. Os 2 requerimentos do vereador Zé Carlos chegaram até o gabinete através de denúncias da população. Um dos requerimentos fala sobre um equipamento de radiografia quebrado afetando o atendimento de saúde no Padre Anchieta. Nós recebemos uma informação de um dos moradores lá do distrito de Nova Aparecida, que o filho dele, por um descuido talvez, ele engoliu uma bateria, essas baterias redondas, entendeu? E preocupado o pai, claro que vai ficar preocupado com esse acontecimento, e se dirigiu ao pronto-socorro da Vila Padre Anchieta para fazer um raio-x, para ver os perigos e o que deveria ser feito. Chegando lá, ele disse que o aparelho de raio-x não estava funcionando, estava com problema. Por isso nós fizemos esse requerimento para ver a realidade dos fatos, se realmente está quebrado. O requerimento pede informações principalmente sobre a realidade da falta de atendimento e os prazos para a normalização do serviço. Fiz esse requerimento para saber das informações, em que pé está o raio-x, se está funcionando, se não estiver funcionando, quanto tempo ele demora para voltar a funcionar, porque a população não pode ficar sem esse aparelho, mesmo porque vai muita gente de fora para ser atendida no pronto-socorro da Vila Padre Anchieta. Um outro requerimento do vereador pede informações sobre a distribuição de medicamentos na farmácia, uma outra demanda realizada pelos moradores do bairro. Isso é natural, não é normal, mas é natural, uma vez que a dificuldade que a prefeitura passou ano passado. Mas esse ano, ela não está passando mais esse tipo de dificuldade. Então nós queremos saber o que está acontecendo. Vai comprar mais medicamento? O vereador disse que vai haver uma conversa com a Secretaria de Saúde, já que há também a reclamação sobre mau atendimento. Reclamação do mau atendimento no posto de saúde do Costa e Silva, um mau atendimento e também na recepção do posto de saúde do Parque Santa Bárbara. Quer dizer, nós vamos fazer uma visita lá com o secretário, vamos marcar semana que vem, para ele ver a situação que está isso. Sabemos que não é fácil, mas nós estamos tentando resolver, uma vez que a prefeitura já cobrou o IPTU e pode dar uma satisfação melhor daqueles investimentos que pode ser feito na saúde. Projeto de lei apresentado na Câmara cria o Banco Municipal de Materiais de Construção para a população de baixa renda aproveitar os materiais descartados. O vereador Marcelo Silva protocolou na Câmara o projeto de lei número 93 de 2018, que cria o Banco Municipal de Materiais de Construção. De acordo com o parlamentar, a proposta é fazer com que a Prefeitura utilize terrenos municipais para armazenar e redistribuir sobras e matérias-primas da construção civil, resíduos sólidos que possam ser utilizados em obras, materiais adquiridos pelo próprio município e doações da iniciativa privada e da sociedade em geral. A ideia surgiu da participação das pessoas, muitos materiais de construção, como vocês sabem, são descartados e aí acarretam, enfim, enchentes, o descarte é feito de uma forma irregular. A ideia é que a prefeitura concentre esses materiais num único local e as pessoas de baixa renda que estão tentando, vamos dizer, erguer a sua residência ou construir, elas possam ter acesso a esses materiais que muitas vezes são materiais bons, mas que não servem para aquela determinada obra. Pelo projeto, o repasse dos materiais será feito preferencialmente para a população em situação de baixa vulnerabilidade social. A Prefeitura será a responsável pelo cadastro. A Prefeitura ficaria encarregada. A parte, vamos dizer, da logística, a gente não quis restringir muito o projeto para deixar que a Prefeitura realmente regulamente da melhor forma para que seja um projeto viável para Campinas. Segundo o vereador, o projeto não tem custo nenhum para a Prefeitura, que já dispõe de terrenos espalhados pela cidade, porém, sem o devido cuidado. Sem custo algum, basta a Prefeitura ter vários terrenos espalhados na cidade, que ela simplesmente concentre, e é até bom porque a própria construtora vai saber aonde ela vai descartar e de que forma ela pode descartar. Então, também vai ser uma ação educativa para as construtoras.
Os macacos pregos do Bosque dos Jequitibás estão passando por uma pesquisa. Enquanto os autores estudam, os animais se divertem. Confira no quadro É o Bicho. Olá! Um dos papéis do zoológico é contribuir com a pesquisa. Por isso nós viemos até a Ilha dos Macacos, no Bosque dos Jequitibás, onde os 6 animais que vivem aqui passam por uma tese de doutorado sobre enriquecimento ambiental cognitivo. Sobre esta pesquisa, eu converso com a autora dela, a pesquisadora da Universidade Federal do Paraná, Érica Zanoni. Érica, por que está sendo realizada essa pesquisa? Então, essa pesquisa é para comprovar que os animais têm sentimentos. Então, a gente quer provar que o animal, quando ele está em bem-estar, ele descobre como resolver um problema facilmente. Para fazer a pesquisa, foi utilizado o método de enriquecimento ambiental cognitivo, ou seja, os macacos prego receberam quebra-cabeças em forma de bola que puderam estimular a inteligência e o raciocínio. A tarefa era descobrir como tirar o alimento de lá. A gente usou uma bolinha da Pet Ball e a gente colocou alguns alimentos que eles gostam, amêndoa, amendoim, uva passa, e daí eles teriam que descobrir, porque tem uma travinha para abrir ali para sair o alimento. E eles descobriram rapidamente. Mas não foram apenas os macacos que passaram pela pesquisa. Os treinadores também foram entrevistados. Existe uma entrevista que a gente faz com os tratadores no zoológico para saber como que está o bem-estar desse animal, como que ele se sente. Tem até uma entrevista que a gente pede para o tratador se colocar no lugar do animal e dar uma pontuação. Então, a partir daí, a gente vai fazer uma estatística de acordo com o tempo que o animal resolve o problema. Então, a hipótese é que o animal que resolve mais rapidamente é o animal que está bem. A pesquisadora e o agente ambiental foram de barco até a Ilha dos Macacos para que eles pudessem entregar os brinquedos. E em apenas 27 segundos, eles encontraram o petisco. Depois da descoberta, foi só diversão. Foi o resultado esperado. A gente viu que aquele animal que está em bem-estar, ele resolve rapidamente o problema. Além do bosque, outros 2 zoológicos também participam da pesquisa. O resultado ainda vai demorar para sair, mas a possibilidade é de que na Ilha dos Macacos, quem resolveu o problema primeiro foi os líderes. Os que comandam, normalmente, eles são os primeiros, né? Porque eles precisam usar a força para resolver os problemas. Só que num outro recinto, foi uma fêmea submissa que achou. Então, a gente ainda vai colocar as estatísticas para ter um resultado mais confiável. Interessante, né? Se você tem alguma sugestão para o É o Bicho, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Até a próxima semana! Estudos mostram que no Brasil, meninos e meninas começam a beber, em média, entre os 10 e 13 anos. E que o padrão de consumo mais frequente na adolescência é o beber para ficar embriagado. Beber compulsivamente é o tema desta edição do Saúde e Bem-Estar. Nesta edição do Saúde e Bem-Estar, nós vamos falar sobre uma expressão que vem preocupando pais de adolescentes: beber em binge. Sabe o que é? Vamos aprender então. Binge é uma palavra em inglês que tem a ver com essa coisa compulsiva. Quando a pessoa começa a beber, ela bebe muito rapidamente, em grande quantidade e em pouco tempo. Né? Então, essa expressão binge pode ter a ver com beber compulsivo, com comer compulsivo, mas é uma forma de beber em que a pessoa se coloca em grande risco, porque ela pode chegar a uma intoxicação por álcool muito grave, porque rapidamente ele ingere uma grande quantidade de álcool. Estudos mostram que no Brasil, meninos e meninas começam a beber em média entre os 10 e 13 anos. São eles as maiores vítimas dessa prática? O binge eating pode acontecer em qualquer idade, mas tem sido notado que os jovens, os adolescentes, têm bebido cada vez mais precocemente, têm se exposto cada vez a quantidades maiores de álcool, e o binge, beber em binge, tem sido mais frequente em jovens, sim, por um aspecto cultural. Os jovens estão indo para essas festas chamadas open bar,
em que elas têm bebida livre, podem beber a quantidade que eles querem. Os jovens, eles são muito impulsivos e entram na onda dos colegas e querem meio que se autoafirmar e se exibir para os colegas, né? Querem muitas vezes controlar a ansiedade deles através da bebida, e tudo isso pode predispor ao bebê compulsivo, né? Então a gente vê que os jovens são mais impulsivos e a impulsividade leva ao binge, ao bebê compulsivo, e os jovens são mais imaturos e querem muitas vezes se autoafirmar, e isso também leva ao binge. E uma outra característica que algumas pessoas têm são pessoas que metabolizam muito rapidamente o álcool. E como elas metabolizam muito rapidamente, isso quer dizer, o fígado se livra do álcool muito rapidamente, elas não chegam a perceber aqueles sintomas de embriaguez tão rapidamente. E como elas não percebem, elas bebem muito rapidamente. Então são 3 características, né? A própria característica de metabolizar o álcool rapidamente, a impulsividade, né? E a própria imaturidade dos jovens, junto com essa cultura nossa de ser muito permissivo em relação ao uso de álcool entre os adolescentes. A bebida seria para esses jovens uma alternativa para as drogas? A bebida, ela é socialmente sancionada. O que isso quer dizer? A cultura, ela é permissiva. Não é ilegal beber. E as pessoas têm uma imagem, é bacana beber, né? Então, para eu me divertir, eu preciso ter bebida. Se a gente convida as pessoas para beberem numa festa, para ir numa festa em que não tem bebida, todo mundo acha que vai ser chato, que não vai ter nada o que fazer. Então, todas essas características fazem com que a bebida seja uma grande porta de entrada para outras drogas, sim. Porque os jovens bebem, eles são imaturos e se expõem a situações de risco. Fazem sexo, às vezes sem cuidado, sem preservativo, fazem sexo com desconhecido, aceitam outras drogas porque o álcool deixa as pessoas desinibidas e sem crítica. Então, sem dúvida alguma, o álcool é uma porta de entrada para outras drogas. E os pais podem demorar para perceber o que está acontecendo com os filhos, né? Porque normalmente a gente pensa, o meu filho saiu para a festinha com os amiguinhos dele que eu conheço, que eu vi crescer, então não tem problema, é uma festinha inocente. E os jovens, muitas vezes, eles não falam a verdade. Eles estão indo para uma festa que tem muito álcool, em que eles não falam a verdade, eles mostram identidade falsa, muitas vezes não se cobra a identidade para quem está bebendo. Então os pais precisam ficar de olho, né? Que festa é essa? O que você fez hoje à tarde? Quem é que estava lá? Às vezes, dependendo da situação, se a relação de confiança não está muito bacana, conversar com esse jovem, né? E às vezes checar, verificar, supervisionar, né? E principalmente, né? Ter um espírito aberto para conversar. Não adianta punir, simplesmente proibir, porque está aí e eles vão ter que aprender a viver com essa realidade, né? Se você tem alguma sugestão de tema para ser tratado aqui no quadro, é só enviar pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas que você vê aí na tela. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Obrigada, até o próximo. Tchau! Antes de encerrar, aquele recado, hein? A TV Câmara Campinas está com um número de WhatsApp para você enviar sugestões de pautas, críticas, elogios. Está acontecendo alguma coisa relevante no seu bairro? Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 99811 0260. Vou repetir, hein? 99811 0260, tá certo? Essa edição fica por aqui. Ótimo feriado, fim de semana. E a gente se vê na segunda-feira, 12:30, na primeira edição. Tchau, tchau.